Olá, seja bem-vindo à sétima aula do nosso curso Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Nela nós iremos encerrar o trecho de profetas maiores e iremos dar início ao trecho dos profetas menores, procurando conhecer panoramicamente a mensagem de cada um de seus livros. Na aula passada nós começamos a analisar um pouco sobre os profetas maiores e vimos sobre o profeta Jeremias e as lamentações de Jeremias, bem como sobre o profeta Isaías também. Hoje, então, nesta aula, dando sequência ainda dentro desse período de livros de profetas, nós começaremos dando uma olhada no livro, uma olhada panorâmica dentro do livro do profeta Ezequiel. Então, quero que você acompanhe no slide as seguintes palavras. Ezequiel foi um sacerdote levado para a Babilônia junto de mais de 10 mil judeus no ano de 597 a.C. Então vamos olhar para o slide que menciona um pouco sobre o nome e o autor. Ezequiel foi um sacerdote levado para a Babilônia junto de mais de 10 mil judeus no ano de 597 a.C., por ocasião do cerco de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Ezequiel estava dentro dos que, em 2 Reis 24:17, foram tirados do templo e levados para o exílio. No ano de 593 a.C., quinto ano do exílio para os judeus, Ezequiel é chamado para o ministério profético. Ele era casado e sua esposa faleceu quando Jerusalém caiu sob os babilônicos. Ele menciona isso no capítulo 24, versículo 18 de sua profecia. Então, Ezequiel é um de tantos homens e mulheres que foram levados para o cativeiro babilônico na segunda leva de pessoas que foram para lá levadas. Não é? A primeira leva foi aquela que foi com Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus amigos, não é? Que foram escolhidos a dedo. Nabucodonosor exigiu que eles fossem de boa aparência, com ascendência nobre e que tivessem muitos conhecimentos. Enfim, eram pessoas realmente selecionadas que foram os primeiros a serem levados para a Babilônia. Num segundo momento, que é esse de 597 a.C., a grande maioria do povo foi levado e ainda houve uma terceira leva que foi levada para a Babilônia, e nessa terceira leva foi quando a cidade foi finalmente e totalmente destruída pelos exércitos da Babilônia. Então, quando lá estava, Jeremias é chamado pelo Senhor, a esposa dele morre na saída, e lá ele é chamado para profetizar para o povo. Ele não foi como um profeta, na verdade ele foi como um homem do povo, como um homem comum, que recebe o seu chamado profético já na Babilônia para falar com os judeus na Babilônia, enquanto nós temos Daniel, um outro profeta, também chamado para falar na Babilônia, mas não para o povo, e sim para aqueles que estavam em posições de autoridade. Seguindo aqui no slide, todo o ministério de Ezequiel foi desempenhado na Babilônia. O seu ministério foi específico aos exilados, enquanto Jeremias teve o seu ministério entre os pobres que ficaram em Judá. Ezequiel profetizou por pelo menos 22 anos. Ele morou em Tel Abib, próximo do rio Quebar, na Babilônia, durante o tempo do exílio. Ele menciona, inclusive, esse local, e que é o local onde ele recebe o chamado do Senhor, no capítulo 3, versículo 15 de sua profecia. Qual é o propósito de Ezequiel? O propósito de Ezequiel foi relembrar os judeus exilados dos pecados que lhes haviam trazidos para ali, assegurar a bênção futura de Deus sobre o seu povo, conforme a aliança, e proclamar a soberania de Deus sobre tudo o que estava acontecendo. Por 70 vezes a expressão, eles saberão que eu sou o Senhor, aparece. Deus estava no controle de tudo. Ele estava no controle, inclusive, das nações opressoras, para, na hora certa, restaurar a nação de Israel. Okay? Um pouquinho aqui sobre o esboço de Ezequiel. Nós temos 3 partes, pelo menos, não é? A primeira parte é a profecia dele sobre a nação de Israel, onde ele apresenta o seu chamado e a sua mensagem inicial, depois uma predição da queda, depois ele acusa a idolatria e a ausência da glória de Deus, a futilidade dos líderes que existiam na nação e fala da restauração que virá, mas antes haveria a destruição. Primeiro ele profetiza para o povo de Israel. Depois ele profetiza para as nações, que vai do capítulo 25 ao capítulo 32. E por fim ele fala da restauração de Israel no capítulo 33 até o final do livro, onde ele menciona que a restauração aconteceria por meio do meu servo Davi, mencionando a própria figura do Senhor Jesus, restauração de toda a terra, um reavivamento do povo e a vitória sobre os deuses pagãos. O povo restaurado prestará o verdadeiro culto. Então, Ezequiel termina o livro da sua profecia
com essas palavras de esperança e de confiança de que o próprio Deus restauraria aquele povo que estava na Babilônia para ser disciplinado por causa do seu afastamento da presença do Senhor. Há essa imagem de Ezequiel profetizando para os judeus no cativeiro, não é? Então imagine todo esse povo lá longe de sua terra, longe de seu templo, mas ainda assim, pela paciência e misericórdia de Yahweh, ouvindo as palavras do Senhor de esperança, palavras de restauração, palavras de conforto, não é? E ânimo. Muito bem, o próximo profeta é o profeta Daniel. Sobre o nome e o autor. Daniel, assim como Ezequiel, foi um dos levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia. Contudo, Daniel foi num primeiro grupo de prisioneiros judeus levados para o cativeiro, em aproximadamente 605 a.C. Ezequiel foi levado na segunda deportação, em 597 a.C., como visto anteriormente. Daniel, então, ele foi uma testemunha de todos os 70 anos do cativeiro babilônico. Ele foi para lá muito novo e experimentou todos os 70 anos de agrura, embora ele esteve mais relacionado àquilo que acontecia com os reis, não é? Com as autoridades da nação babilônica. Ele mesmo é tido como o autor do livro, principalmente dos capítulos 7 a 12, sendo que 1 a 6, um trecho biográfico, às vezes é tido como escrito de outro, não é? Sobre o próprio Daniel. Um pouquinho sobre o nome dele e o autor ainda no slide. Daniel exerceu influência sobre todos os reis babilônicos durante os 70 anos. Os reis deste período, todo o período do cativeiro, foram Nabucodonosor, que foi o primeiro, que foi quem tirou todos os judeus da Judéia, Evil-Merodach, Neriglissar, Labash-Marduk, Nabonido, Belsazar, Dario e Ciro, já esses últimos não mais babilônicos, mas persas, já na invasão persa e destruição do império, conquista do império babilônico pelos persas, não é? Ele era de ascendência real, como diz o slide, nobre. Na verdade, isso é apresentado no capítulo 1 de sua profecia. Ele era de bela aparência e conhecido por sua inteligência, segundo Daniel 1:4. Era um homem muito amado, um líder político que ocupou cargos importantíssimos durante os impérios babilônicos e medo-persa. E foi sempre um homem preocupado com a sua santidade perante o Deus da aliança. Foi um homem citado por Deus como exemplo ao lado de Noé e de Jó. É curioso que quem o menciona dessa maneira é o próprio profeta Ezequiel, seu contemporâneo, que profetizava para o povo, enquanto ele profetizava diante dos reis. E em suas menções, menções de Ezequiel para o povo, na verdade não ele, mas o próprio Senhor Deus, o próprio Deus, por boca de Ezequiel, diz: "Veja o meu servo Daniel", e o coloca ao lado de Noé, ao lado de Jó, ao lado de outros homens conhecidos na história dos israelitas como verdadeiros homens de Deus, como verdadeiros filhos da fé, como verdadeiros homens a ser seguidos em sua espiritualidade e temor do Senhor Deus. Qual é o propósito desse livro? O propósito do livro de Daniel é demonstrar a soberania de Deus sobre todos os reis da terra. Ou seja, embora nós, israelitas, pensavam eles, né, fomos tirados de nossa terra com mão forte e poderosa por meio de Nabucodonosor e fomos levados para uma terra onde nós não temos mais nada que mane leite e mel, nós não temos mais liberdade, nós não temos mais o templo, nós não temos mais as profecias, nós não temos mais nada aqui. Então, nesse lugar de deserto para onde nós viemos, debaixo da autorização e debaixo da tirania, autorização não, mas debaixo da tirania e da autoridade de um rei pagão, será que esse rei pagão ele está acima da autoridade do nosso próprio Deus? Então Daniel vai deixar claríssimo no início do seu livro, de que não somente esse rei estava debaixo da mão de Deus, como todos os demais reis da terra. E se esse rei conduziu todo o povo de Israel para a Babilônia, foi porque, na verdade, o próprio Deus quis conduzir o povo para a Babilônia. E aqui então Daniel vai corroborar a visão de Jeremias, do profeta Jeremias, de que Nabucodonosor e os demais imperadores da Babilônia nada mais foram do que instrumentos de disciplina de Yahweh sobre o seu povo, sobre o povo da antiga aliança. Continuando no slide, o propósito de Daniel também é demonstrar que ele é o Altíssimo Senhor sobre todo o gênero humano. Há um só Deus no céu, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer.
e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Tem como propósito também demonstrar que cada rei sobre a terra desempenha o papel que Deus quiser e permitir lhe dar, e que Deus é o Senhor de todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Então, existem muitos outros detalhes contidos no livro de Daniel. Inclusive alguns detalhes escritos em literatura, em forma, em gênero apocalíptico. Mas nós não daremos atenção a esses aspectos agora por conta do propósito e perfil deste curso, que é ser panorâmico. Apenas os menciono aqui, caso você queira se aprofundar mais no conhecimento dessa literatura apocalíptica dentro do Antigo Testamento, que aparece principalmente no texto final da profecia de Daniel. Mas é muito interessante que o propósito, ou um dos principais propósitos, não é nem a apocalíptica, mas é demonstrar que sobre todos os reis da terra estava o Rei dos Reis, e que Deus estava governando sobre todas as coisas, e que pelo governo desse Deus, os judeus poderiam descansar, que a promessa dele seria que ele traria de volta o seu povo para a sua terra, restauraria a sua terra, o templo seria restaurado, a comunhão seria restaurada, o sacrifício seria restaurado, e por fim, a promessa de um descendente de Davi seria cumprida, que estenderia esse reino por toda a terra. De modo que Daniel serviu para também animar o povo de Israel. Enquanto Ezequiel profetizava para o povo, recordando o povo as razões pelas quais o povo havia chegado até o cativeiro, embora no final de Ezequiel ele vai dar palavras de esperança também, Daniel ele vai mencionar por outro lado, não apenas para o povo, mas também para as autoridades, que se eles se achavam mais poderosos, se eles se achavam acima de todos os deuses ou acima do próprio Deus de Israel, que eles mesmos veriam a sua ruína quando a mão do Todo-Poderoso livrasse a sua nação, o seu povo, do jugo. E isso acabou acontecendo no final do livro de Daniel nós percebemos, quando Dario e Ciro invadem a Babilônia, destituem os seus impérios, o seu imperador, e mandam de volta esse povo para a sua terra. Um pouco aqui do esboço de Daniel, nós podemos dividir em 3 partes. Né? Primeiro, algumas mudanças históricas no início. Segunda parte, Daniel e os reis da Babilônia e da Pérsia, sendo mencionados do capítulo 1, final do capítulo 1 até o final do capítulo 6. Ele com os companheiros, ele com Nabucodonosor, ele com Belsazzar e, por fim, ele com Dario. E a última parte são os sonhos e visões de Daniel. Os 4 animais e o filho do homem, o carneiro e um bode, a oração dele, as 70 semanas de Daniel, a visão de um homem, o rei do norte, o rei do sul e os últimos tempos, como um esboço panorâmico da visão de Daniel. A gente encerra o livro de Daniel com a visão dele na cova dos leões, não é? Desenhado por Rembrandt também, um esboço dentro da literatura de Rembrandt, que tenta demonstrar aquele momento em que ele, ainda muito jovem, clama ao Senhor por livramento quando lançado àquelas feras famintas. Uma bibliografia para encerrarmos esses profetas maiores é essa que aí está diante de vocês. Todos esses livros já foram mencionados, a menos o do Jonas Celestino Ribeiro, o Toda a Bíblia em um Ano, onde ele menciona de Esther a Malaquias, fazendo uma abordagem bastante especial sobre as pessoas desse período. Falando sobre as pessoas desse período, eu recomendo o último livro que está aí, Quem é Quem na Bíblia Sagrada, publicado pela editora Vida, não é? E compilado, editado por Paul Gardner. A ideia desse livro é mostrar quem é cada personagem. Então, se você tem a curiosidade de conhecer melhor quem foi Jeremias, quem foi Daniel, um pouco mais da biografia desses homens, e menciona algumas mulheres de Deus também, conhecidas e tementes, assim como Esther, por exemplo, você pode, nesse livro, ter uma visão um pouco mais profunda sobre a biografia de cada um desses homens e mulheres de Deus, homens dos quais o mundo não era digno, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 38. Bem, encerrando essa parte dos profetas maiores, nós entramos nos profetas menores ainda nessa aula. E nós iremos pelo menos até a primeira metade deles, antes de, na última aula, concluirmos todo esse trecho relacionado aos profetas menores. Então, os profetas menores, como eu disse para vocês em aulas passadas, eles eram considerados pelos judeus no início como um livro só. Um livro só nos quais os 12 profetas apareciam. Com o tempo,
e com as traduções e versões bíblicas que vieram, houve a divisão, especialmente depois da Vulgata Latina de São Jerônimo, e as traduções modernas acabam dependendo dessa latina e mantêm a separação entre elas. Para nós não faz muita diferença se mantém junto ou separado. A questão da separação não foi tanto canônica, mas foi mais de organização, de sistematização, de localização, tal como as pessoas que colocaram capítulos e versículos na Bíblia. Você sabe também que no texto original não havia nem capítulo e nem versículo. Mas esses foram colocados para melhor facilitar a vida do estudante, daquele que estava querendo mencionar, estivesse querendo mencionar determinada passagem no momento de exposição das Escrituras. Bem, então vamos entrar aos profetas menores. A gente vai começar com o profeta Oséias, e o tema do profeta Oséias justamente é esse que aparece diante de vocês, a infidelidade. Logo nesse quadro você tem os filhos de Oséias, tidos com aquela prostituta que o próprio Senhor Deus lhe ordena se casar, para testemunhar acerca da prostituição com a qual o povo de Israel estava envolvido. O povo de Israel era essa prostituta, e o próprio Deus estava casado com uma mulher ímpia, uma mulher infiel, a despeito do zelo e do amor do Senhor, de concordas de amor, com laços de amor, como são as palavras apresentadas por Deus no livro do profeta Oséias. Deus ter vindo até Israel e ter tentado laçar Israel e ter tentado trazer Israel com laços de amor para a sua presença, mas ainda assim Israel se vendia a outros deuses e tinha filhos com outros deuses, e ainda assim o próprio Deus ia lá e resgatava a nação mais uma vez, e Deus quis ilustrar isso através de um homem, coisa terrível, mas assim eram as vidas dos profetas. Muitas vezes eles tiveram que testemunhar ou ilustrar com a própria vida cenas da espiritualidade da nação de Israel, coisas que aconteciam com a nação de Israel, para que o povo percebesse de uma maneira um pouco mais latente, um pouco mais patente, visível, a desgraça da vida na qual eles estavam vivendo. Bem, vamos lá. Oséias, o primeiro dos profetas menores. Alguns dos seus contemporâneos foram Amós, não é? Jonas, Isaías e Miqueias. Amós, Jonas e Miqueias, nós apresentaremos um pouco mais sobre eles logo em seguida. Isaías já apresentamos. São homens que provavelmente viveram no mesmo período de Oséias. Então veja você que Oséias não era o único profeta profetizando em sua época, mas existiam outros pregando contra o povo, falando do pecado do povo na mesma época. Enfim, Oséias profetizou num tempo de grande afastamento, num tempo de grande idolatria. E algo interessante, a profecia de Oséias é pequena, e todas as profecias que nós veremos daqui para frente são profecias pequenas também. E quando são mencionados, não é, os termos profetas menores, ou o termo profetas menores, isso não diz respeito que as suas profecias têm menor valor ou algo assim, mas porque em tamanho, de fato, em extensão, são profecias curtas, e por isso foram colocadas em um conjunto, né, pelos antigos judeus, de modo que pudessem compor um livro só. Depois tiveram toda a divisão, coisa que eu já mencionei aqui na aula. Então, o profeta menor é apenas por causa da brevidade de suas profecias. E ele também ministrou no período do reinado de Uzias e de Jeroboão II, no século 8 a.C. Há uma imagem aí, não é, da idolatria, da infidelidade. Essa é uma imagem que ilustra um bezerro ali sendo colocado nos palácios em Israel, e essa imagem ilustra claramente a infidelidade através do paganismo, né? Através da idolatria, da aquisição de outros deuses e outros ídolos. E então Oséias é chamado para testemunhar isso através do casamento com uma mulher infiel, tendo filhos rebeldes com ela. No próximo slide nós temos sobre a infidelidade de Israel a Deus, tema central ali no livro de Oséias. O ato central, então, segundo está no slide, enfatizando o adultério de Israel, é a experiência de Oséias com a sua esposa infiel, Gomer. E o tempo todo ela volta, o tempo todo ela retorna a ele, mesmo depois de suas excursões adúlteras, né?
em prostituição. E quando ela retorna, ao invés de Oséias despedi-la, Oséias é orientado pelo Senhor a recebê-la e a abraçá-la. Quando nós colocamos isso em termos espirituais, o que é que Oséias queria dizer para a nação? O que é que Deus queria dizer para a nação? Exatamente o que está nesse slide seguinte: volte. O retorno, então, era o que Deus esperava da parte do povo. O que Deus esperava era que o povo se arrependesse dos seus pecados, que eles dobrassem os seus joelhos, que eles confessassem a sua culpa, que eles abandonassem os seus caminhos errados. E então Deus os restauraria. Deus os envolveria com os seus laços de amor e restauraria a sua comunhão e a paz com o seu povo. Deus deseja o retorno de todos os que o abandonam. Essa é a ideia presente por meio do livro de Oséias, não é? Deus os defende e os chama ao arrependimento, e é isso que nós vemos na parte final de Oséias, demonstrando de uma maneira impressionante a paciência, a misericórdia, a fidelidade, nós poderíamos dizer, do Senhor às suas alianças, não é? E como, apesar ou a despeito da nossa infidelidade, como disse o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Isso é claro no livro de Oséias. Bem, seguindo, nós temos após Oséias o livro de Joel. A mensagem no livro de Joel é chance para recomeçar. Há um desejo muito grande na parte do Senhor Deus, usando a vida do profeta Joel, em chamar esse povo que retorne. Chamar esse povo que retorne. Vamos para o próximo slide aqui, tem uma imagem desse profeta. Ele foi um dos primeiros profetas menores e ele pregou no reino do sul, em Judá, durante o reinado de Joás, época em que o povo estava também distante do Senhor e precisava ouvir palavras de retorno. Esse é um mapa para recordarmos um pouquinho sobre como era a nação na época de Joel, o reino dividido de Israel e de Judá, a parte mais acima, verde, dizendo respeito ao reino de Israel, com várias cidades conhecidas ali, tendo o Monte Gerizim e Sequém como as partes centrais, não é, dessa região, e a parte do sul, a parte roxa, a nação ou o reino de Judá, tendo como sua capital a cidade de Jerusalém e outras grandes cidades que eram muito importantes naquela região também. Então, essas duas regiões formavam toda a parte nas quais os profetas estavam o tempo todo profetizando. E Joel, tema que nós estamos agora panoramicamente observando, profetizava mais àqueles do sul, ao povo de Judá. Vamos então ao próximo slide. Qual é a intenção de Joel? A intenção de Joel era chamar o povo para o arrependimento. E caso eles não retornassem, que haveria um castigo corretivo da parte de Deus. Mas, caso eles se arrependessem e voltassem, o próprio Deus fez uma promessa condicional de que esse retorno dos judeus ao caminho do Senhor faria com que as bênçãos do Senhor voltassem a ser derramadas sobre ele. Esse ciclo, né, ele se repete ao longo dos profetas menores. Ou seja, Deus anuncia as suas promessas, o povo quebra essas promessas. Então Deus levanta um profeta para dizer: se vocês voltarem, eu vou abençoar, mas se vocês não voltarem, eu vou amaldiçoar vocês. E aí então o povo retorna e Deus os abençoa. E aí novamente o povo peca. E aí novamente Deus vai e diz: olha, eu vou amaldiçoar vocês, e o povo sofre. E aí Deus diz: se vocês se arrependerem, eu vou restaurar. E o povo se arrepende, e aí Deus restaura. E aí isso acontece dezenas e dezenas e dezenas de vezes. O profeta Joel é mais uma de tantas as outras vezes onde esse ciclo aparece, onde nós percebemos o próprio povo de Israel ouvindo as palavras do profeta no que diz respeito ao caminho para o qual eles deveriam retornar, o mais urgentemente possível. Nós aprendemos então que há da parte do Senhor Deus, no livro de Joel, um castigo corretivo. Assim como o pai que disciplina sua criança o faz por amor àquela criança, para que ela não continue a ter atitudes erradas e perigosas e até mesmo desastrosas caso elas permaneçam, e muitas vezes o pai tem que ser mais firme e mais duro em sua disciplina, em seu castigo, em sua voz, em seu tom, para que a criança perceba que aquilo que está fazendo é algo errado. Assim o próprio Deus também aproxima-se do seu povo, muitas vezes de uma maneira dura, de uma maneira séria e firme, para que o seu povo, com esse castigo,
acabe sendo corrigido e retorne. Porque a intenção do Senhor, no livro do profeta Joel, como nos demais livros que veremos logo em seguida, é restaurar esse povo, é trazer esse povo para o seu caminho, para o seu aprisco, é fazer com que esse povo retorne para aquele caminho de onde ele um dia saiu. Se o povo assim fizesse, Deus o abençoaria. Se o povo assim não fizesse, o Senhor Deus os continuaria disciplinando e eles provariam de muita tristeza e de muita consequência. Então, há o castigo corretivo, que é mencionado no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12, né, onde ele menciona a praga severa que é ocasionada por causa dos gafanhotos, não é? No capítulo 1, ainda no versículo 14 a 20, após clamar por arrependimento, Joel ele entra no capítulo 2, falando sobre o juízo que virá sobre o mundo, não é? E quanto mais haverá sobre o mundo todo, e que haverá muito mais, não é? Disciplina e castigo sobre esse povo, quanto mais esse povo evitasse o arrependimento. Ou seja, enquanto vocês estiverem distantes, enquanto vocês estiverem dando as costas para a minha palavra, o sofrimento de vocês crescerá mais e mais. Tal como foi predito no livro dos Salmos, que um abismo chama outro abismo, se você entrou num abismo, volte. Arrependa-se, eu estou te castigando e esse castigo é corretivo, mas caso você não retorne, a coisa vai ficar pior. Então ele entra no capítulo 2 falando um pouco sobre isso, quando ele menciona coisas daquilo que ficam conhecidas na história da igreja como o juízo final, não é? Também conhecido como o dia do Senhor ou o dia do fim, onde o Senhor Deus diz muitas coisas relacionadas a esse julgamento final. E aí então nós temos a parte 2 do seu livro, do livro de Joel, que é quando ele apresenta a promessa condicional, típica daquele ciclo que eu apresentei há pouco para vocês. No capítulo 2, versículos 12 a 29, nós vemos as palavras, não é, que eles deveriam rasgar os corações deles e não as vestes, que eles não deveriam fazer jogo de cena, mas no coração deles serem sinceros no seu amor pelo Senhor, no seu amor a Deus, no seu amor por Deus. E se eles não fossem sinceros, de nada valeria todo o jogo de cena, toda a peça teatral, cerimonial que eles desempenhavam a cada sábado. Nada daquilo teria valor para o Senhor Deus, caso no coração eles não se arrependessem sinceramente. E Deus então faz uma promessa maravilhosa de que restauraria toda a situação e toda a vida deles e que as pessoas que verdadeiramente se arrependessem poderiam se alegrar muito nessa promessa da misericórdia de Deus que seria derramada sobre aquele povo dentro em breve. Um texto muito bom, muito joia, que resume esse livro é este, de Joel 2,13. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então Deus, com a sua graça, Deus com a sua paciência, Deus com a sua misericórdia, está chamando o povo, com esse amor constante. Ele não só nos perdoa, como Ele nos ajuda a remir a situação, tirando algo de bom daquela devastação e daquela tristeza, não é? Mas a promessa, ela está condicionada ao arrependimento sincero. Havendo arrependimento, há restauração. Não havendo arrependimento, o abismo vai continuar a ser aberto sob os pés de cada um de vocês. No encerramento de Joel, o que nós temos é a mensagem dele, que não foi só para a sua época e nem só para a sua nação, em desespero, não é? Mas a todas as outras nações que faziam parte, não é? Que circulavam ou circundavam a nação de Israel naquele tempo. Deus continua nos orientando, desde o capítulo 2, dos versos 12 e 13 em diante, que Ele derramaria do seu Espírito, Ele vai falar isso no final do capítulo 2, caso nós fizéssemos aquilo que Ele nos exigiu fazer, ou seja, que se nós nos arrependêssemos do nosso pecado. E isso fica mais claro na pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, quando ele disse que aquilo que acontecia diante dos cidadãos na cidade de Jerusalém, no Pentecostes, nada mais era do que o cumprimento das palavras do próprio profeta Joel, poucos séculos anteriores a ele.
Em Atos 2, então, 17 a 21, os apóstolos viram o cumprimento dessa promessa no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que realmente se arrependeram dos seus pecados e os capacitou a terem um coração de carne, a serem testemunhas do descendente de Davi, enfim, a estarem envolvidas com uma série de coisas que estão ligadas a promessas desses mesmos profetas do Antigo Testamento, que agora encontram o seu cumprimento na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós passamos de Joel, nós encontramos o livro do profeta Amós. O profeta Amós tem a sua importância, não é? Devido ao chamado dele, à importância de dar ouvidos à palavra de Deus. Ou seja, Amós vai exortar o povo de seu tempo, século 8, 7 a.C., a darem ouvidos à palavra de Deus, às promessas da palavra de Deus e às exortações também na palavra de Deus contidas. Muito bem, nós temos aqui então toda a descrição que Amós faz no início do seu livro sobre todo o período. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, né, histórica. Abraão vivendo aproximadamente 2100 a.C., depois de Abraão, numa linha do tempo, aqui nós temos Isaac e Jacó e seus 12 filhos, depois nós temos a escravidão, o início da escravidão em aproximadamente 1900 a.C., a saída do Egito, 1500, chegada em Canaã, 1445, Davi perto do ano 1000, e Amós, o profeta que nós estamos mencionando agora, por volta de 800 a.C. No próximo slide, então, quem foi contemporâneo de Amós? Nós sabemos que Oséias, Isaías já mencionado inclusive, Isaías também, Miqueias, que o será, e o próprio rei Uzias. Não é? Amós e Oséias sendo profetas um pouco anteriores ao próprio Isaías, mas que foram contemporâneos e profetizaram na mesma época que o povo se arrependesse de seus pecados caso não quisesse ver a disciplina do Senhor vindo sobre o povo através da nação babilônica. Isaías começou o ministério quando o rei Uzias morreu, e Amós já profetizava quando esse rei estava vivo. Mais uma vez aqui o mapa, não é? Judá embaixo, Israel em cima. Amós profetizou praticamente contra o reino do norte. Amós o tempo todo gastou a sua vida, o seu ministério, na obediência ao chamado do Senhor, profetizando contra a idolatria que havia no reino do norte. E como eu já mencionei aqui também há pouco, no reino do norte não houve um rei sequer que foi fiel a Deus, que se preocupou em ser temente a Deus, ou em combater os cultos nos altos e nas colinas, o culto a Baal ou aos Baalins. Pelo contrário, não somente todos os reis do norte adoraram esses deuses, como incentivaram a vinda de sacerdotes desses deuses, fazendo com que praticamente toda a nação se voltasse contra o Deus verdadeiro, o único Deus, o Deus de Israel. Essa é uma das razões pelas quais os estudiosos do Antigo Testamento vão dizer que Deus não levanta profetas para prometer o retorno de Israel do cativeiro assírio, para onde eles foram cerca de 700 a.C., diferente do Reino do Sul, onde alguns dos reis permaneceram fiéis, alguns inclusive promoveram reformas espirituais em toda a nação, razão pela qual, pela misericórdia e também por conta das promessas feitas anteriormente, Deus trouxe de volta essa nação do seu cativeiro, o cativeiro babilônico, e fez com que dessa nação, dessa tradição, ou dessa geração, como é o termo lá de Gênesis, ele pudesse suscitar o Messias, o Redentor de toda a terra. Próximo slide. Amós sofreu dura resistência dos líderes de seus dias. Quando você lê essa porção de Amós 7, de 10 a 17, o que nós encontramos é um homem que encontrou muito confronto da parte dos seus contemporâneos. Confronto por causa de sua mensagem. Ou seja, nada diferente daquilo que Isaías também enfrentou. Quando nós falamos aqui sobre o profeta Isaías, eu mencionei a vocês como ele foi maltratado pelos de sua época, não é? E segundo a própria tradição judaica, teve a sua vida findada, sendo cerrado ao meio, partido ao meio. O povo não gostava das profecias de Jeremias, porque ele falava as palavras de Deus. Porque ele falava sobre o caminho da perfeição, sobre o caminho da santidade, sobre o caminho do amadurecimento espiritual, o caminho da fidelidade, o caminho do amor
da obediência por amor, da obediência de coração, e não simplesmente da hipocrisia e do jogo de cena. Amós tinha o mesmo tom. Amós, um pouco anterior ainda a Isaías, tinha a mesma preocupação em suas profecias e foi usado por Deus para ter profecias com o mesmo tom de Isaías. E, como consequência, teve também uma antipatia muito grande por parte daqueles que o ouviam. Seguindo ainda, nós encontramos no livro de Amós 3 pecados graves no meio da nação de Israel. O primeiro deles era a crueldade. Quando Deus chamou Amós para profetizar, ele queria realmente que o povo considerasse essas verdades que estão aí no slide. Não é quando Deus me abençoa, eu não posso me esquecer dos outros, mas Israel estava esquecendo. O reino do norte, a despeito do cuidado, da provisão, da bênção de Deus, eles se esqueciam daqueles que sofriam em seu território e em seu derredor. Número 2, a irrealidade, que é quando Deus me abençoa, eu não posso me esquecer dos outros. Ou seja, eles viviam, a ideia é de que eles viviam como se as verdades que faziam com que a sua existência permanecesse em paz, a despeito de todo o perigo e de toda a idolatria, eles estavam em paz, até que o reino do norte, ao norte deles, os assírios, desceram e os destruíram e os levaram para a Síria, de onde eles nunca mais voltaram, ou voltariam, não é? Eles estavam aparentemente em paz até que todas essas invasões destruidoras e finais acontecessem. E então, em meio a essa irrealidade dentro da qual estavam vivendo, eles, dentro dessa realidade na qual eles estavam vivendo, eles não atentavam para a outra realidade, que é a realidade de um Deus que prometeu que daria esse cuidado, essa provisão, essa proteção. E então eles deveriam atentar por trás dessa situação, por trás dessa paz, por trás desse cuidado, que isso não era fruto desses deuses falsos, mas que isso era fruto das promessas do Deus antigo, do Deus que um dia havia se revelado, se manifestado aos pais daquela nação. Essa era a realidade, mas eles viviam uma irrealidade que acabou conduzindo cada um deles para um egoísmo, que acabou conduzindo cada um deles para o abandono da realidade da necessidade de outros ao seu redor, que acabou fazendo com que eles fossem levados para o cativeiro assírio no final de suas vidas. E por fim nós temos a própria desonestidade presente na nação, no meio daquele povo, que pode ser claramente percebida no capítulo 8, nos versículos 4 a 6, onde nós somos apresentados a inúmeros comerciantes desonestos, a corrupção econômica que havia na nação de Israel, no Reino do Norte, e toda a desumanidade, não é, do homem para com o homem, a maneira como os homens maltratavam-se uns aos outros e não cuidavam uns dos outros. Amós vai atacar esse tipo de pecado, chamando o povo para o arrependimento. Nós resumiríamos a mensagem de Amós nessas palavras: se Deus nos fala, devemos ouvi-lo. Quando Amós profetizou ao povo, o povo rejeitou. E as consequências dessa rejeição são vistas nos anos seguintes ao Reino do Norte, quando eles são levados para o cativeiro assírio. Não ouviu, eles são totalmente destruídos. E essa é a lição que, panoramicamente, nós apreendemos do livro de Amós. Quando nós passamos de Amós, nós chegamos no livro do profeta Jonas, cujo tema nós estamos colocando aqui, fugindo de Deus, mas cujo tom aponta sempre para o arrependimento, tanto na vida do profeta, quanto na vida da cidade para a qual ele é chamado para profetizar. Jonas, então, através do livro de Jonas, Deus demonstra que ele é Deus de todas as nações. Ele não é Deus apenas dos judeus. Deus deseja falar ao seu povo, dentro do cânon do Antigo Testamento, no seu processo de revelação, de que o desejo dele não era apenas ser adorado ou ser o Deus de um povo apenas, mas quando ele vai até os ninivitas, a capital da Assíria, aquele mesmo reino que levou o reino do norte, aquele mesmo povo que levou cativo o reino do norte, o reino de Israel, ele vai na capital da Assíria, a cidade de Nínive, e manda com que Jonas profetize ali o arrependimento daquela nação. No capítulo 1 do livro do profeta Jonas, nós temos o chamado de Jonas e a sua fuga da vontade de Deus. Jonas ali é engolido por um grande peixe, não é? E Deus pode enviar suas tormentas para ensinar a sabedoria da obediência. Então, quando nós olhamos para o capítulo 1 de Jonas, o que nós percebemos é que Jonas não é temente, Jonas não é obediente, e a primeira
ação de Jonas, quando ouve as palavras do Senhor de chamado à pregação do arrependimento, é de dar as costas, é de rebeldia, é de dizer não e partir para um outro canto, totalmente oposto àquele para onde Deus o havia mandado ir. E então, todo nesse processo, nós percebemos que Jonas é engolido por esse grande peixe, passa ali 3 dias na contagem dos judeus, e na barriga desse grande peixe ele ora ao Senhor, citando trechos dos Salmos, para que o Senhor tivesse misericórdia dele e o perdoasse. Deus dá a ordem ao grande peixe, que diferentemente de Jonas, obedece prontamente. Jonas não obedeceu prontamente, o peixe obedeceu prontamente, o peixe o vomita sobre uma praia, e ali então Deus mais uma vez vai até ele, diz Jonas. Você conhece a cidade de Nínive, grande cidade de Nínive, e Deus dá a ele mais uma vez o chamado para pregar o arrependimento. Arrependimento que o próprio Jonas experimentou na barriga do grande peixe, quando ali estava debaixo de disciplina. No capítulo 2, então é mencionada essa oração de Jonas feita nas profundezas, né? No ventre do grande peixe. E a resposta do Deus que sempre nos ouve quando lhe buscamos humilde e piedosamente. Deus sempre está pronto para nos ouvir e para nos restaurar à posição da qual um dia nós mesmos saímos. E quando nós olhamos para o capítulo 3, nós vemos que o segundo chamado de Jonas, não é? E por fim o arrependimento da própria cidade de Nínive. Tem algumas imagens aqui dessa cidade de Nínive, não é? Onde ela possivelmente um dia existiu, algumas ruínas dessa cidade, algumas das divindades dessa cidade, a imagem que eu já apresentei para vocês em aulas passadas, daquele que seria o fundador dessa cidade, não é? Chamado na história geral como Sargão de Acade e na literatura bíblica como Nimrod, um pouco mais de escavações feitas nas imediações de Nínive, essa outra também imagem em pedra demonstrando um pouco do poderio militar dos ninivitas, um pouco das extensões dessa cidade, que era literalmente gigantesca, não é, em toda a sua extensão. Esse quadro dá um pouco de noção para nós de toda a extensão dessa cidade, dessa gigantesca cidade de Nínive, que ficava a aproximadamente 600 quilômetros de onde Jonas foi engolido pelo grande peixe, não é? Bem, o capítulo 3 de Jonas ainda, Deus avisa da punição, mas não deixa de estar cheio de misericórdia para com aqueles que se arrependerem e confessarem, abandonarem os seus pecados. E é interessante que ainda nesse capítulo nós vemos que toda a nação de Nínive se arrepende dos seus pecados, eles convocam um verdadeiro jejum, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados, e curiosamente Deus os perdoa e os restaura de uma maneira impressionante, de uma maneira maravilhosa. E ao contrário daquilo que seria o normal, nós encontramos Jonas totalmente descontente, muito infeliz, e o descontentamento de Jonas se dá por causa da ação de Deus para com os ninivitas. Deus, no final do livro de Jonas, planta uma planta, não é? Um arbusto que cresce rapidamente, faz sombra para Jonas. Enquanto Jonas estava ali sofrendo, Jonas se alegra com aquela plantinha. De repente Deus manda uma larvinha, que é essa que aparece aí no slide. A larvinha acaba com a sombrinha de Jonas. Então Jonas começa a reclamar e falar como é que Deus pôde fazer aquilo. E Jonas então fica triste com a morte da árvorezinha. E Deus vai dizer: Jonas, como é que você pode ficar triste com uma árvore dessa? E não pode ficar triste com essa cidade, com centenas de milhares de pessoas que não sabem distinguir da mão esquerda da mão direita, e que estavam indo para o inferno, e que agora se arrependem. Onde está o seu... O livro do profeta Jonas termina com um ponto de interrogação, de fato, que é a história do questionamento que o próprio Senhor Deus faz com Jonas, o profeta, sobre o coração de Jonas, o coração do profeta que deveria se alegrar com o arrependimento, que é o único caminho para a salvação da humanidade. O livro do profeta Jonas, então, termina com essa mensagem de que, assim como Deus valoriza a alma humana, nós também devemos olhar para ela como mais digna do que tudo no mundo. Embora fujamos de Deus, sua graça continua a ser maior do que todas as coisas nesta terra. Ok? Bem, nós encerramos aqui então essa 7ª aula. Nós nos veremos na última aula, a 8ª aula, e que Deus continue te abençoando em seus estudos, em sua caminhada no conhecimento do Senhor. Deus abençoe a sua vida e a sua família, e até a próxima aula.